Amém. Boa noite a todas, a todos que estiverem aí. Tem uns homens perdidos aí hoje também, né? Boa noite para vocês. Não sei se eles já foram banidos da nossa presença ou ainda estão aí, né? Tem alguns. Mas é muito bom estar aqui mais uma vez. Não é a primeira vez que eu estou aqui na Igreja Evangélica Vida, já estive algumas vezes, especialmente falava muito para os adolescentes, né? Estivemos em 2 congressos, né? Os 2 primeiros nós fomos preletores, eu e Eliender, né? Meu esposo. E agora, falando para as mulheres, já estivemos falando também no culto de campanha. E essa igreja é uma igreja muito querida do nosso coração, né? Já somos irmãos, já são irmãos e irmãs que nós apreciamos e temos um afeto muito grande. Quero agradecer, então, mais uma vez a confiança e a oportunidade de estar aqui com vocês. E hoje nós vamos refletir no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Lucas 15, para a gente refletir um pouquinho sobre esse tema despenseiras da graça. E nós vamos fazer 2 movimentos de reflexão nesse texto. A gente vai pensar um pouquinho sobre a graça que nós recebemos e sobre a graça que nós temos que ofertar, né? Todo movimento da vida humana é um movimento de fluxo e refluxo. É verdade? A gente tem que receber e dar, receber e dar, receber e dar. A gente só recebe é problema. Imagina que você só come, só come, só come, só come, só come, não gasta nada. O que vai acontecer com você? Não só engordar, que isso já é um terror suficiente para mulheres. Mas se você só ficar comendo, 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 você não gastasse nenhuma energia dessa que você consome, em pouco tempo seu corpo entraria em colapso e você iria morrer. Nós precisamos gastar, né? Da mesma forma também não dá para a gente só dar. Imagina que você só faz academia, corre na praia, trabalha e não come nada, nada recebe. Chegava uma hora também que seu corpo ia morrer de inanição. Todo o movimento da vida humana é um movimento de dar e receber, fluxo e refluxo. E hoje eu quero que a gente vá meditar nesse texto fazendo esse movimento, a graça que recebemos e a graça que damos, né? Aquilo que Deus fez por nós é aquilo que nós devemos fazer pelos outros. Nós vamos ler a parábola conhecida como do filho pródigo a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a parte da minha herança, a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Todo o movimento da vida humana é um movimento de dar e receber. E essa parábola, que é conhecida como a parábola do filho pródigo, poderia ter um outro nome. Porque, na verdade, o personagem principal dessa parábola não é o filho. O personagem principal dessa parábola é o pai. É o pai quem, nessa parábola, dedica ao filho um amor, uma graça extravagante. É o pai quem demonstra para esse filho uma prodigalidade do amor. E talvez a gente pudesse chamar essa parábola não do filho pródigo, mas do pai pródigo. Porque essa parábola, ou essa palavra pródigo, diz respeito a alguém que dá tudo, que gasta tudo, que dispõe de tudo que tem.
E a história conta de um filho que gastou tudo que ele tinha com ocasiões ou com circunstâncias erradas. Ele gastou, ele deu, ele abdicou de seus bens. Mas nós poderíamos dizer que esse pai foi pródigo na medida em que ele deu tanto amor, ele deu tanta graça, ele deu tanto o que tinha, que a prodigalidade do pai chega a superar a prodigalidade do filho. Ocorre que a prodigalidade do pai é uma prodigalidade da graça, ele dá demais, amor, graça em excesso. Ao passo que a prodigalidade do filho é irresponsável, ele dá os seus bens e dá os seus bens de uma forma irresponsável. Mas o que é que nós aprendemos sobre a graça com esse pai? Como é que esse pai dispensa graça a nós, que somos aqui também convidados a pensar no pai da parábola como o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Deus e Pai de cada uma de nós? Primeira coisa que nós aprendemos com a graça do pai é que essa graça se revela no fato de que o pai ouve, e ouve até o pedido mais absurdo. Veja que o filho se aproxima do pai e diz o seguinte para ele: pai, eu quero a minha parte da herança. Esse pedido é um pedido absurdo. É absurdo porque na idade antiga, no mundo antigo, um filho chegar para um pai em vida e dizer que queria herança, estava com isso dizendo que a vida do pai era desprezível e que, na verdade, ele desejava que o pai morresse para ele tomar logo posse dos seus bens. Mas no caso do pai não morrer, esse filho era tão ansioso por desfrutar disso, dessa herança, que a vida do pai era insignificante. Então não é simplesmente me dar a parte da minha herança, como na nossa cultura hoje poderia ser. Suponhamos que minha mãe tivesse, sei lá, 10 apartamentos, eu falava: poxa mãe, você está com 10 apartamentos, você vai fazer com 10 apartamentos aí, divide aí, metade para mim e para o meu irmão. Não teria a mesma conotação que tinha naquele tempo, de desrespeito, de desqualificação. O pedido do filho é absurdo. Mas por mais que esse pedido seja absurdo, o pai ouve. O pai ouve o que o filho diz, ainda que o que o filho tem a dizer seja desprezível. O ouvir do pai é um ouvir de extrema graça. E é esse ouvir que Deus também dispensa a cada uma de nós, quando nós também nos aproximamos de Deus para fazer os pedidos mais absurdos. Deus é um Deus de graça que ouve, os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Ainda que o nosso clamor seja um clamor infantil, ainda que o nosso clamor seja um clamor ensimesmado, egoísta, o pai ouve. E que prova de graça é ouvir? E como é que nós também, como dispenseiros dessa graça, precisamos aprender a derramar essa graça em outras pessoas para ouvir as pessoas? Eu vejo que o nosso tempo inaugurou uma coisa que foi positiva e negativa ao mesmo tempo. Nós temos, como nunca antes na história desse país, espaços de fala. Nós temos muitos espaços para dizer o que queremos, o que pensamos, o que desejamos, o que achamos, expressar nossa opinião. Hoje em dia ninguém segura a palavra dentro da boca, ela sai, e sai em forma de texto, ela sai em forma de vídeo, ela sai em forma de áudio, ela sai. A gente nem tem tempo de parar para processar o que é que a gente vai dizer. A gente tem que dizer alguma coisa. Você nem para processar. Você pensa e posta. A pessoa fala e você já tem a resposta imediata, né? Não, nós somos um povo que está falando muito. Às vezes, você não está tendo tempo de processar. Tem gente que está no culto ouvindo e ao mesmo tempo que está ouvindo já está postando. Ele nem pensou, ele nem processou, ele nem refletiu. Aquela palavra ainda nem fez sentido para ele ou para ela, mas eu tenho que postar, eu tenho que falar, eu estou ouvindo isso, né? Não, nós somos um povo que fala muito. O Rubem Alves, que é um autor, filósofo, teólogo, sociólogo, psicanalista, que já faleceu, e para mim é um dos grandes nomes da produção literária brasileira, ele dizia uma coisa interessante. Ele diz assim: eu conheço muitos cursos de oratória, mas eu acho que nós estávamos precisando de cursos de escutatória. A gente precisa aprender a ouvir. Nós somos um povo que tem muita pressa, muita avidez para falar, mas a gente não tem paciência de ouvir ninguém.
E aqui nessa parábola, o ouvir do Pai é revelador de graça. E como é que nós precisamos revelar essa graça para as pessoas, para a nossa família? Tem gente que começa uma discussão na casa, nem espera o que o outro está dizendo, e já está pensando no que é que eu vou responder, né? O outro está falando de lá, você não está nem escutando, nem processando, você já está pensando, como é que eu vou responder essa menina adolescente, minha filha aqui, que está falando esse negócio para mim? Você já está com a resposta na ponta da língua. Com o marido, com o chefe, com a amiga, com a irmã, com a mãe. A gente tem resposta pronta, mas a gente não tem coração, ouvidos dispostos a ouvir o que o outro tem a dizer, a escutar mesmo que seja a fala mais absurda, a tentar colocar-se no lugar do outro para compreender o mundo com os olhos do outro. Isso é graça. E é uma graça que Deus derramou sobre nós e que deveria nos colocar neste movimento de fluxo e refluxo a responsabilidade de derramar sobre outros também. Porque quando nós vamos diante de Deus derramar as nossas queixas, as nossas lamúrias, as nossas petições, Deus não fica de pronto com uma resposta para nós. Deus ouve. Não é assim? Quando você vai lá orar, por mais que seja uma oração infantil, quem nunca fez uma oração infantil? Não é verdade? Deus ouve. Deus ouve. Aliás, o que Deus mais faz é ouvir. Aliás, isso nos irrita profundamente, porque na verdade, nós queríamos que Deus, como nós, tivesse uma resposta, plá, não é? Por isso que tem muita gente que desanima da vida de oração. Porque vai para Deus buscando que Deus seja essa pessoa que responda imediatamente. E Deus é, como a Bíblia nos orienta, tardio para falar. A gente devia acostumar-se com isso, lidar com isso. Faça as pazes com o fato de que Deus é tardio para falar. Deus escuta muito. E espera que a gente faça isso com os outros. Porque escutar é uma prova de amor. Escutar é uma prova de graça. Quem é que você não está escutando porque você está falando demais? Quais são as vozes que você está ignorando na sua casa, na sua família, porque você só quer falar? E a quem você precisa demonstrar graça ouvindo? Uma outra coisa que o Pai revela para nós e que deve nos colocar também diante dos outros é que ele demonstra um amor sem precedentes. Ele diz no versículo 12b que então o Pai repartiu a propriedade entre eles. O Pai demonstra um amor sem precedentes, ainda que diante da desonra do filho, esse Pai atende ao que ele pede. A princípio, isso pode parecer até uma atitude irresponsável. Como assim o pai é ofendido, desrespeitado e ainda atende esse menino? Eu, como terapeuta de família, diria para esse pai, você não pode fazer isso. Esse menino mal criado, criado a leite com pera, geração Nutella, vem para você pedir herança, desrespeita você e você dá. Eu, como terapeuta, dizia, esse pai está equivocado. Eu devia botar esse menino para poder aprender o valor das coisas e trabalhar para ele ver quanto é que custa construir um patrimônio, né? Não dá para entender por que o pai divide. Mas é porque amor também diz respeito a uma permissão para que a gente construa as nossas próprias experiências. O amor também tem a ver com uma liberdade para que o outro experimente as consequências das suas próprias ações. Às vezes a gente acha que amar é colocar numa bolha, né? É colocar numa bolha o outro para que o outro nunca se machuque. Aliás, isso é uma coisa que a gente faz com os nossos filhos, a nossa geração faz muito assim. A gente, ou a nossa geração, foi criada num contexto totalmente diferente. A gente começou a trabalhar muito cedo. A gente tinha que ter responsabilidades muito cedo. Se começava a ganhar um dinheirinho, tinha que ajudar a pagar a conta da casa. Não era assim? Mas hoje os meninos são super protegidos, eles são criados numa bolha, né? Você não pode, meu Deus, meu filho, a escola do meu filho agora vai ser um pouquinho mais distante, contadinho, como ele vai ficar dentro do transporte? Sacudindo para lá e para cá. Que dó. Muita peninha do meu filho, vai sofrer, vai ficar com tonteira. Na minha época, eu e você iam andar 3 quilômetros a pé. E se reclamasse, a mãe ainda virar e falar bem assim, mas amanhã você vai 2 vezes na escola para você aprender o que é bom. Não é assim?
Aí hoje em dia a gente fala, a professora manda uma folha de dever de casa, a gente fala, tadinho, ficou o dia inteiro na escola, para que esse tanto de dever para a criança? As crianças hoje em dia não têm mais tempo nem de brincar. Na minha época, a professora mandava a gente fazer aquele monte de conto, decorar a tabuada, gente. Minha mãe me fazia sentar, ficar decorando a tabuada, depois vinha me tomar. Fala aí a tabuada. 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 6, 2 vezes 10, não é assim? Ai de mim se errasse um número da tabuada, voltava para lá e ficava até o final do dia, até decorar a miséria daquele trem. Hoje em dia a gente não precisa de nada disso, porque a gente aprendeu que amor é você proteger o filhinho das decepções. É você proteger o filhinho das coisas da vida. Minha filha passou no IFES esse ano. Graças a Deus, depois de estudar a beça, tadinha. Tadinha, viu? Olha pra você ver. Fez mais do que obrigação. Não faz outra coisa da vida, não sei estudar, não? Mas aí ela passou no IFES nós moramos em Vitória e ela escolheu um curso que só tem no IFES de Cariacica. Então ela vai de ônibus, de Transcol, todos os dias. E é um curso em período integral. Então ela sai de casa, a gente acorda 5h20, ela pega o ônibus 6 horas da manhã para chegar no IFES 10 para 7. Fica no IFES o dia inteiro, volta para casa 5 horas da tarde, vai chegar em casa já 7 horas da noite. Fica o dia inteiro. Aí a minha mãe vira e fala, tadinha, vai pegar um ônibus 6 horas da manhã, nesse horário de verão ainda tá escuro. Por que você não vai levar ela todo dia? Eu falei, vou nada, na minha época você ia mandar eu ir de ônibus, mãe. Que conversa fiada é essa, que agora que você tem neta tadinha, não é? Não é assim? A gente acha que amor é proteger das agruras da vida, das dificuldades da vida. E o pai fala, tá bom, meu filho, eu acho que não vai ser muito bom para você não, mas você quer tentar? Então vai. Porque amar também diz respeito a permitir que o outro colha as consequências das suas próprias escolhas e aprenda com as suas próprias escolhas o que é bom e o que é ruim. E Deus permite isso comigo, com você. E isso é prova da graça. E muitas vezes nós estamos chateadas com Deus com algumas coisas que nós estamos fazendo, mas nós estamos fazendo porque nós pedimos a nossa parte da herança e Deus deu. E aí a gente vai lá gastar dissolutamente, depois a gente já vem questionar para o Senhor. Mas Senhor, como assim? Uai, você não me pediu? Você não me pediu? Ele pediu para casar, aí depois vai lá e vê que casamento é uma coisa difícil, não é não? Depois fala, Senhor, uai, tá aí, eu te dei essa parte dessa herança, se vira nos 30 aí. Senhor, eu queria um filho, chorei para ter um filho, depois nasce, é uma bênção do Senhor Jesus, assim como o casamento é uma bênção, tá, gente? Pelo amor de Deus, não estou dizendo que não seja, mas todos os poderes e todas as bênçãos trazem consigo grandes responsabilidades. Já diria o tio do Peter Parker, o Homem-Aranha. Isso não está na Bíblia, né? Grandes poderes trazem consigo grandes responsabilidades. Foi o pai do... É o tio, né, do Homem-Aranha? Ele falou, é o tio do Homem-Aranha. Você vê, a gente aprende nos filmes também. E aí você ganhou o neném. Ah, chorei, o neném veio. Mas depois vai ter umas consequências aí do neném. Você fala, Senhor, uai, minha filha, eu te dei a sua parte da herança. Cresça com essa parte da herança. Faça um bom uso da parte da herança. Tem gente que chora nos pés do Senhor, Senhor, me dá um emprego, Jesus. Aí vem, faz a campanha de 7 semanas, 12 semanas, 50 semanas, e aí Jesus abençoa e consegue o emprego. 3 meses depois está reclamando do chefe. Meu chefe. Minha irmã, é a sua parte da herança. Tem consequências essas bênçãos aí também. Você acha que tudo na vida é maravilha? Se fosse tudo maravilha, nós estávamos no céu aqui já, uai, não precisava de céu, mas não. Tem as consequências. Agora você lida com esse chefe abençoado aí que você ganhou, porque isso aí é parte da sua herança. E é amor de Deus. Anelita, mas Deus não podia me dar uma bênção completa, não? Com um chefe maravilhoso, minha irmã. Pisa na terra. Pisa, terriça. A nossa herança aqui também nos traz coisas com as quais nós temos que lidar. E isso é prova de amor de Deus, porque a gente tem que crescer. A gente tem que crescer. Deus ama quando dá herança, porque o filho precisa de passar por aquela experiência lá para ele crescer, para ele virar homem. E para ele voltar para casa com uma outra postura, porque ele sai de casa com uma postura muito equivocada. Mas o pai ama e dá a bênção que ele queria, na bênção que você queria na sua herança. Vai, filhinho. Depois que ele vai lá e vê que as coisas não eram do jeito que ele imaginava, aí ele volta outro. E às vezes Deus, por nos amar, nos permite certas experiências para que a gente aprenda e cresça com elas. E depois a gente volte transformado. E é assim que a gente tem que fazer com nossos filhos também. Permite os meninos crescendo. Fica criando seu filhinho na redoma de vidro. Não, tadinho dele, tadinho dela, nada. Não.
A gente precisa ter experiência, nós estamos criando uma geração irresponsável. Aí, às vezes, tem gente que assusta quando eu digo que casei com 17 anos. Mas a minha geração casava com 17, com 16. Eu não estou dizendo que isso seja uma regra para o nosso tempo, que ninguém tem que casar com 17 anos, não. Mas, sinceramente, hoje, se alguém tivesse que casar com 17 anos, você conhece um adolescente que teria maturidade para casar com 17 anos? Não tem. Não tem. E por que não tem? Não tem porque nós estamos criando uma geração imatura de gente super protegida. De gente gente que tem tudo na mão. De adolescente que até hoje a mãe leva o prato para ele comer. De adolescente que não sabe lavar o prato que come. O copo que bebe. Que não arruma a própria cama. Que não faz dever de casa porque a mãe tem que ficar sentada do lado ensinando matéria. Chega disso, irmão. Deixa seu filho crescer. Porque depois o problema vai ficar nas suas costas. E amor também é permitir que o outro lide com as responsabilidades das suas escolhas. Seu filho esqueceu o deverzinho de casa, que ele tinha que levar e valia a nota, não vai na escola levar para ele, não. O dever de casa era seu. Era você quem tinha que te levado para a escola. Você esqueceu? Lide com isso agora e amanhã você resolve. Tira a nota menor, faz o trabalho de novo, dá seus pulos com o seu professor. A gente tem que ensinar responsabilidade. Senão a gente vai criar uma geração de gente imatura, como está posto aí. Que entende tudo de Fortnite, mas não sabe nada da vida. Pergunta se ele sabe o que é Fortnite. Pergunta se você tem filho adolescente, criança. Pergunta se ele sabe o que é Fortnite. Com certeza ele vai saber. Pergunta se ele sabe o que é o Minecraft. Pergunta se ele sabe quem é Lucas Neto. Ele vai saber. E é um perigo esse homem. Vigia na terra. Se você acha que seu filho está na mão disso, está seguro, hein? Pergunta para o seu filho se ele sabe quem é Lucas Neto. Se ele souber, vigia. Porque não é uma boa influência para o seu filho. É um youtuber que está destruindo a formação das nossas crianças, ensinando coisas terríveis, e muitas crianças estão lá, PhD no que Lucas Neto diz, e não sabem nada da vida. Nada da vida. Mais uma coisa, o pai trata a todos com dignidade. Veja aí no versículo 17, que aí o menino vai embora, vai quebrar a cara, vai voltar amadurecido. E onde é que ele vai cair em si? Ele vai cair em si quando ele diz assim, olha, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. O pai deixou uma boa memória no coração desse filho. Ele deixou no coração desse filho a memória de que ele é um pai que trata as pessoas com dignidade. E Pai, o nosso Deus Pai, nos trata com essa dignidade. Trata a todos com dignidade, a todas as pessoas indistintamente, a mim e a você. E Ele nos convida também a tratar as pessoas com essa mesma dignidade, deixar uma boa memória no coração daqueles que convivem conosco. O que resgata o menino da sua condição de responsabilidade quando ele sai para gastar os seus bens, é o fato de que ele teve um pai que criou nesse menino boas memórias. Quem convive com você está sendo impactado por boas memórias do seu trato de amor e da dignidade com que você trata as pessoas? Que memórias você está deixando nas pessoas? Porque Deus faz isso com a gente o tempo inteiro. E são essas memórias do que Deus faz com a gente que seguram a gente nos momentos de adversidade. A gente tem um hino da nossa coletânea de hinos dos evangélicos, muito conhecido, que diz: quantas bênçãos, antigo esse, né? Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso o quanto Deus já fez. Eu gosto muito desse hino porque ele trabalha em nós um exercício muito importante, que é resgatar as memórias positivas que Deus tem criado na nossa vida, no nosso coração. Porque quando a gente está vivendo um momento de muita dificuldade, a gente tende a achar que a nossa vida toda é um desastre. Porque a gente tem um negócio complicado na nossa memória. Nossa memória vai conectando experiências. E isso pode ser bom, pode ser ruim. E aí, às vezes, você está passando por um momento de dificuldade, uma tristeza, você teve uma amiga que pisou na bola com você. Aí nosso cérebro faz um negócio que tem hora que é diabólico. Ele começa a conectar as outras vezes em que as pessoas fizeram o mesmo com você. Você fala, poxa, Mariazinha pisou na bola comigo, mas também eu tenho um imã para isso. Aí seu cérebro começa a conectar. Mas a Joana também, mas a Mariana também, mas a Gabriela também, mas a Flávia também. Meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo faz isso comigo.
Não é assim que nós... É mentira isso, gente? Sou só eu que penso assim? Só eu que sou maluca? Não, a gente vai conectando as experiências. Não é assim? O nosso cérebro faz esse exercício, sabe? Aí você está lá passando por uma dificuldade financeira, aí você começa a conectar, ah, meu Deus do céu, mas a vida inteira foi assim, na minha casa, minha mãe, como a gente passou dificuldade, aí não sei o que lá, nos meus primeiros anos de casamento, aí você começa a lembrar das misérias todas. E aí o diabo vira para você e fala bem assim, tá vendo? Sua vida é muito miserável. Você fala, olha quantas vezes você já miserou na vida. É assim. Só que esse mecanismo do cérebro, que geralmente opera contra nós, ele pode operar a nosso favor. Quando a gente começa a conectar aquilo que Deus já fez de bom para nós e começamos a contar as bênçãos, e esse menino começou a se lembrar, a conectar a sua memória com aquilo que o pai tinha construído de positivo nele ao longo da vida, e ele começou a se lembrar de um pai bondoso, e foi essa memória que o habilitou a se transformar e a dar um passo na sua restauração. Nós precisamos fazer isso na nossa vida com Deus. Quando a gente está vivendo um momento difícil, ao invés de permitirmos que o nosso cérebro vá conectando outras experiências negativas, a gente precisa resgatar essa verdade do hino que diz conta as bênçãos e começar a se conectar com aquelas memórias positivas que Deus já construiu em nós. O povo de Israel fazia muito isso. No Salmo 136, eles fazem isso, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí eles lembravam, porque Ele agiu com o seu braço valorosamente, não sei o que lá, e ela contava a história lá do Antigo Testamento. Abriu o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele foi lá e alimentou o povo do deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele que destruiu, não sei o que lá, quem vinha contra nós, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles iam conectando experiências. Aquele que abriu o mar vermelho, aquele que derrubou a muralha de Jericó, aquele que venceu o gigante Golias, aquele que deu a posse de Canaã para o seu povo, e o povo ia conectando memórias. E essas memórias que eles iam conectando daquilo que Deus fez, era o que dava impulso para eles seguirem adiante. E é isso que a gente precisa fazer quando a gente está vivendo um momento difícil e que é prova da graça de Deus. Conectar as nossas memórias com aquilo que Deus já fez por nós. E da mesma forma fazer isso pelos outros. Construir com os outros, com os nossos, com as pessoas que estão nos nossos relacionamentos, uma memória afetiva positiva em relação a nós mesmos. Quando os seus filhos forem adultos, que tipo de memórias eles terão a respeito de você? Que tipo de boas memórias você está deixando para os seus filhos? Eu vou dizer filhos, porque temos muitas mulheres, mas pode ser que não tenhamos todas aqui que sejam mães. Mas talvez você tenha irmãs, mãe, marido, sogra, cunhada, amigas, sobrinhos, pessoas que são muito significativas para você e para quem você quer deixar boas memórias da relação contigo. Para que essas pessoas, se um dia estiverem passando por momentos difíceis, elas possam se conectar com essas memórias positivas que você plantou nelas. Olha, eu quero que meus filhos lembrem, volta e meia eu fico perguntando para eles isso. O que vocês vão lembrar quando vocês crescerem? Do que vocês vão lembrar? Eu pergunto algumas coisas para o meu filho. Eu falo, meu filho, quando você crescer e que você casar, qual vai ser a comidinha da mamãe que você vai ter saudade? Eu vou procurando marcar isso na memória deles, né? Aí ele fala, mãe, eu vou sentir saudade do seu risoto. Eu falei, então eu vou lá fazer um risoto para você, né? Aí eu pergunto para a Beatriz, Beatriz, outro dia a gente sentou, deitou na cama, eu fiquei perguntando, quando você lembra da sua infância, do que você lembra com a mamãe? Ela fala, não, eu lembro de você brincando comigo naquele quarto que a gente tinha em casa, que ficava um monte de brinquedo, né? Essas memórias é o que vão dar segurança afetiva e emocional quando nossos filhos passarem por dificuldades, mas não só nossos filhos. As pessoas que são significativas para nós. As pessoas que nos amam e com quem nós nos importamos. E fazer isso, criar memórias positivas, criar dias, marcar a memória das pessoas que você ama é muito importante para quando a gente passar por dificuldades na nossa vida, na nossa existência. Uma outra coisa interessante nesse texto é que o pai revela uma graça exagerada. Olha o versículo 20. A seguir ele se levantou e foi para o seu pai. E estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O pai revela uma graça exagerada, extrema, porque quando ele vê o filho vindo longe, ele sai correndo ao encontro do filho. Isso para a nossa cultura não tem nenhum sentido especial, mas para aquela cultura do mundo antigo tinha. Por quê? Um homem nobre, como esse pai era, o pai da parábola é um homem nobre, ele tem trabalhadores a seu serviço, ele tem uma fazenda, ele é um homem de posses. E no mundo antigo, um homem nobre correr no meio do público
era uma atitude desonrosa, era deselegante, era igual colocar o cotovelo na mesa. Não ficava bem, não era de bom tom que um homem nobre, poderoso e cheio de posses saísse correndo igual um doido no meio do povo. E o pai faz isso, e por que faz? Para que o filho fosse poupado de uma humilhação pública. Porque como filho, a história de que o filho saiu para poder gastar tudo com prostitutas, que é isso que a Bíblia vai dizer que ele fez, já devia ter corrido no vilarejo, né? Quem morou em cidade do interior sabe que cidade do interior, fofoca é igual acender o circuito de pólvora, né? Vai assim, ó, todo mundo já devia estar comentando. Você soube do filho do fulano lá? Ih, rapaz, pegou a herança, foi embora, está gastando tudo aí nas boates da vida. Isso aí já estava correndo. Então, quando o filho volta, possivelmente a comunidade já está lá para fazer aquilo que a comunidade do interior adora, né? Falar, tá vendo? Bem feito, viu? Olha o que aconteceu com você, mas o pai impede que isso aconteça. O pai não quer ver o filho humilhado, então ele sai correndo na direção do filho para que possa restaurá-lo, para que possa impedi-lo de uma humilhação pública. Deus é esse Deus que sai correndo na nossa direção para evitar que nós sejamos humilhados, para evitar que nós sejamos envergonhados. Deus continua correndo adiante de nós para não permitir a nossa vergonha, ainda que nós estejamos errados. Deus não tem prazer, minha irmã, em ver o seu sofrimento. Deus não tem prazer em ver você passar por humilhações. E aquilo que Deus faz é correr na sua direção e também pede que nós façamos isso pelos outros. Ver alguém humilhado não é vontade de Deus. E um servo de Deus não deveria querer ver ninguém humilhado. Se nós somos mulheres dispenseiras da graça, nós não podemos ser do tipo de gente que se satisfaz na humilhação de alguém. Não podemos. Se nós somos mulheres que compreendemos que Deus derramou graça sobre nós, que Deus tirou a nossa vergonha, porque quando Cristo nos limpa dos nossos pecados, Ele está tirando a nossa vergonha, tirando a nossa culpa. Deus não quer nos ver sentir culpadas, Ele nos perdoa, Ele é um Deus perdoador. Ele correu em nossa direção na pessoa do Filho, na pessoa do Cristo. Para quê? Para tirar a nossa vergonha. Então, nós também não podemos ser daquelas que aplaudem a humilhação de ninguém. Nós não podemos ser daquelas que acham bonita a humilhação de ninguém. Nós não podemos ser daquelas pessoas que se satisfazem em ver o outro mal, seja esse outro quem for. Porque um cristão de verdade é alguém que tem consciência da sua pecaminosidade e do fato de que foi alcançado por uma graça que perdoa. Se você não tem consciência da sua pecaminosidade e que você foi alcançada por uma graça que te limpa, então tem algo errado com a sua conversão. Porque a conversão não é uma adesão racional à fé. Conversão não é compreender simplesmente que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz para te salvar. Conversão é você mudar a sua mente, começar a perceber que você foi alvo de um amor incalculável. Que você não tinha um merecimento por você mesmo, mas que Deus mesmo assim te amou. E se a gente tem consciência dessa graça, então a gente reproduz essa graça nos nossos relacionamentos também. Então, como é que eu vou querer ver uma outra pessoa, mesmo que eu discorde dessa pessoa, mesmo que eu tenha diferenças com essa pessoa, como eu vou querer ver essa pessoa humilhada? A gente não pode, por ser cristã, dar uma do filho mais velho da parábola. Eu não cheguei nele lá, mas você lembra, né? Que ele ficou todo irritadinho porque o pai perdoou o filho mais novo. A gente não pode dar uma de filho mais velho. De achar que porque a gente estava dentro da casa do pai, que a gente é inerrante, e que a gente devia querer a punição do outro. Não, nós temos que ser daquelas que são graciosas. Você está vendo alguém ser humilhado perto de você? Não se contente com isso. Mesmo que seja aquele seu colega de trabalho, sua colega de trabalho que volta e meia pega no seu pé, ele vai ser humilhado? Você não pode ser feliz com isso. Você, mulher, em nome de Jesus Cristo, não pode ser daquelas que fica feliz em ver uma outra mulher humilhada. Todas as vezes que uma mulher é humilhada, é você quem é humilhada também. Todas as vezes que uma mulher é destratada, que uma mulher é violentada, você é violentado. Porque quando a violência contra uma mulher abre espaço para a violência contra todas as mulheres. E por fim, nós aprendemos que esse pai
está profundamente interessado na restauração do filho. O versículo 22 vai dizer que ele diz aos servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no dedo, calçado nos pés, tragam um novilho, mate e vamos fazer uma festa. O pai quer a restauração do filho, isso é prova da graça. Ele traz a melhor roupa, possivelmente a sua roupa, a roupa do pai. Ele traz um anel, que é o sinal de confiança, porque o anel era o instrumento com o qual você selava decisões importantes, era como se fosse a sua identidade, a sua marca registrada. Ele traz um sapato para o filho, que é um sinal de homem livre. Escravos andavam descalços, homens livres andavam calçados. Ele traz um calçado para dizer: eu não estou recebendo você como um escravo, porque era isso que o menino queria, lembra? Ele fala bem assim: eu vou voltar para o meu pai e vou dizer: pai, eu pequei diante do céu, diante de ti, eu não sou digno de ser filho mais, me trata como um dos seus servos. O filho volta para o pai achando que ele vai voltar para ser escravo, porque na consciência dele era melhor ser escravo do pai do que viver do jeito que ele estava vivendo. Mas o pai diz: não, você não vai ser tratado como escravo, eu te dou um sapato para você entender que você vai ser um homem livre, ainda que você tenha feito o que você fez. E ele mata um novilho para mostrar que a festa não era só para casa. Isso é muito bonito, a história do novilho é muito bonita. Porque se o pai fosse comemorar só em casa, ele não ia matar um novilho. Novilho é um bezerrinho. Matar um bezerrinho significa que vai ter muita carne, o churrasco vai ser grande. Né? Ou não é um bezerro, é um boi jovem. Né? Ele mata o novilho porque a festa vai ser para a vizinhança toda. Tanto que ele vai dizer: chama aí todo mundo para festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ou seja, aquela vizinhança que possivelmente estava se alegrando na humilhação do filho, vai ser chamada para presenciar a restauração do filho. É essa graça que alcança a gente, meu irmão. A vizinhança que talvez queria humilhar cada uma de nós vai ser a vizinhança chamada por Deus para celebrar a nossa restauração. Mas a gente também tem que ser dessas, né? Lembra? É fluxo e refluxo. Deus nos deu essa graça, a gente tem que ser esse tipo de gente. Ser esse tipo de gente que se alegra com a restauração do outro. Nós precisamos ser tipo de gente, se somos dispenseiras da graça, nós temos que ser gente que se alegra com a alegria do outro. Sabe por quê, minhas irmãs? Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó: nós precisamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Por incrível que pareça, é mais fácil chorar com os que choram. No dia que morre alguém, brota gente do fim do mundo para chorar com a viúva, com o viúvo. No dia que tem um passando mal, brota gente do sei das quantas para poder perguntar se precisa de alguma coisa. Eu não sei não, mas parece que a gente tem uma sensação, eu tenho uma sensação às vezes, de que na desgraça do outro, a gente sente um pouco de conforto pra gente. Às vezes acontece isso. Porque pode reparar que funeral junta mais gente do que aniversário. Funeral junta mais gente do que aniversário. E aí, às vezes, a gente não celebra os dias felizes. A gente não celebra as restaurações. A gente não celebra a ressurreição de filhos. A gente não celebra a vitória do outro. Por que será? Será que a vitória do outro, de alguma maneira, diminui a gente se sente mal? Uma vez eu recebi um texto muito interessante, falando assim, ó: vá nas festividades, vá celebrar os dias felizes. E o texto dizia assim: é aniversário da sua tia, que mora lá em Minas? Compra uma passagem, parcela em 10 vezes sem juros, mas vai. É o batismo da sua cunhada? Vai. Não importa se está do outro lado do Brasil, parcela, compra passagem, compra uma roupinha, vai. É o casamento da sua sobrinha, vai. Aniversário de 15 anos da irmã do seu marido, vai. E o texto, ele listando uma série de situações onde a gente deveria ir. Até de parentes distantes. Reencontro da turma que formou no ano 2000, vai. Celebração dos funcionários da empresa, vai. Faz o que for possível, mas vai. Sabe por quê? Porque no dia que alguém morrer, você vai. No dia que alguém estiver à beira da morte, sofrendo com câncer, você vai.
Então por que é que a gente se reúne para celebrar ou para lamentar os dias tristes? E por que a gente não celebra os dias felizes? Nós temos que ser gente que celebra a restauração do outro. Você gostaria de fazer uma festa de aniversário só ter você para celebrar? Então por que às vezes as pessoas te convidam para o aniversário e você não valoriza? Você gostaria de fazer uma festa de aniversário e ninguém te levar nem uma lembrancinha? Então por que às vezes você vai e finge que esqueceu? Você gostaria de ser batizado e não ter ninguém aqui para aplaudir o seu batismo e celebrar com você a sua nova vida em Cristo? Então por que às vezes no dia de batismo a gente às vezes é indiferente? A gente tem que ser gente que celebra a restauração do outro. O pai fala, vamos festejar comigo, eu quero gente para celebrar. Graça é você saber se alegrar com a vitória do outro. Porque saber se entristecer com a tristeza do outro é muito fácil. Mas tem gente que se atinge com a alegria do outro. Porque ele não é o Senhor. Porque ele não é o Senhor. Sua amiga descobriu que está grávida, festeja com ela. Ah, eu estou querendo engravidar e não consigo. Um dia vai ter alguém para festejar com você. Mas hoje é o dia de você festejar com ela. Sua amiga casou e você está esperando ainda sua promessa? Vai lá casar sua amiga e glória a Deus por ela. Porque um dia vai ter alguém para celebrar com você. Vai ter. Porque a Bíblia diz que aquilo que a gente semeia, a gente também vai colher. Se a gente se alegra com os outros, um dia também terá alguém para se alegrar com a gente. Mas nós somos mesquinhas e só nos alegramos com as nossas próprias vitórias. Então no dia que nós tivermos que festejar, nós vamos festejar sozinhos. Graça é se alegrar com a restauração dos outros. Celebre, faça uma festa. A vitória do outro. Enquanto você celebra a vitória do outro, Deus está vendo o seu coração generoso. Deus está vendo a sua disposição. Deus está vendo que você não é egoísta. Deus está vendo que você é alguém que derrama graça como Ele derramou sobre você. E se hoje ainda não é a sua hora de celebrar, ela vai chegar. E se você celebrou com alguém, você vai ter alguém que celebra com você. Mas se você não celebrou com ninguém, você também não será celebrada no dia da sua celebração. Graça é a gente também se alegrar com a restauração do outro. Deus derramou sobre nós uma graça incalculável. Incalculável. Ele nos ouve para lembrar que a gente tem que ouvir os outros também, né? Ele nos acolhe, nos ama para lembrar que a gente tem que fazer isso pelos outros também. Ele deixa que a gente viva e colhe as consequências da nossa vida para amadurecer. Ele quer que a gente faça isso com os outros também. Ele cria boas memórias na nossa vida para que a gente possa criar boas memórias na vida dos outros também. E Ele festeja as nossas conquistas e quer que nós festejemos as conquistas dos outros também. Amém? Queria orar com você. Queria que você colocasse diante do Senhor onde é na sua vida que está faltando graça. Porque a graça dele está derramada superabundantemente e você não precisa ter dúvidas disso. A graça que Deus derramou sobre você é superabundante. Você está no lucro. Sua conta de graça está cheia. Então eu não vou orar por quem está precisando receber graça de Deus, porque essa graça já está derramada, ela não depende da minha oração e nem da sua. Até se você orasse assim e falasse assim, Senhor, eu não quero mais que o Senhor derrame graça sobre mim. Não ia adiantar nada essa oração, porque a graça de Deus é graça, está derramada igual a cachoeira, igual as cataratas do Iguaçu da sua vida. A graça de Deus é como as águas da catarata do Iguaçu. Alguém já esteve lá? É impressionante. Veja na internet se você nunca foi. É impressionante. É uma fúria, é uma força. Acho que é uma das coisas mais extraordinárias da natureza que eu já vi na vida. É muita água. É assustadora a quantidade de água. Dá medo. A graça de Deus é igual às águas das cataratas do Iguaçu. É muito, é muito. E mesmo que você dissesse, para, não tem jeito de parar. A água da graça vai correr, vai correr, vai correr. Então não vou orar por graça na sua vida, porque dá derramado mais do que você possa pedir, pensar ou imaginar. Eu vou orar para você que sente que está faltando graça da sua vida para com a vida de alguém.
Está faltando você ouvir alguém, você está sentindo que precisa ouvir mais as pessoas como Deus ouve você. Eu quero orar por você que sente que precisa acolher mais as pessoas, ainda que elas errem, como Deus acolhe você. Eu quero orar por você que sente que precisa criar boas memórias na vida das pessoas, como Deus tem criado boas memórias em você. E eu quero orar por você que sente que precisa se alegrar mais com os outros, para ter um dia quem se alegre com você. Se você sente que precisa de pedir isso a Jesus, vou pedir a você para sair do seu lugar e vir aqui à frente. E nós vamos orar e clamar a Jesus para que nós sejamos despenseiras da graça. Que a gente receba essa graça. A gente tem que ser despenseira e dispenseiro. Porque despensa é onde você guarda. E dispensar é dar. Então é receber e dar. Receber e dar. Receber e dar. Despenseira você já é. Eu quero orar por você que quer ser dispenseiro. Quer dispensar, quer dar essa graça para mais alguém, nós vamos orar neste momento. Pode vir em nome de Jesus e você vai colocando para Deus qual é a área da sua vida que você precisa dar mais graça para alguém e para quem é essa pessoa, ou quem são essas pessoas a quem você precisa derramar graça. Deus, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite apresentar nossas vidas diante do Senhor, em primeiro lugar agradecendo a Ti pela Sua graça que é derramada superabundantemente na nossa vida. Ó Senhor, é uma graça incalculável. Ó Deus, é uma graça que nós não podemos mensurar, porque é espetacular, é grandiosa, é maior do que tudo aquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Nós agradecemos por isso, ó Deus, porque o Senhor já derramou sobre nós uma quantidade incalculável da Sua graça. Mas nós queremos pedir que o Senhor nos faça, além de despenseiras, dispenseiras da graça. Que o Senhor nos ajude a derramar dessa graça na vida de outras pessoas também. Que o Senhor nos ajude a ouvir mais, falar menos. Que o Senhor nos ajude a acolher as pessoas como elas são, amar a todos indistintamente. Que o Senhor nos ajude a permitir que os nossos tenham as suas experiências na vida, entendendo que o amor também permite as suas próprias responsabilidades. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a criar boas memórias afetivas, de amor, na vida das pessoas que nós amamos e com quem convivemos. E que o Senhor nos ajude a ter graça de celebrar e de festejar a vida e a conquista e a restauração dos outros. Ó Deus, repreenda de nosso coração toda a inveja, Senhor. Nós não queremos ser como aquele irmão mais velho que invejou a festa do irmão mais novo restaurado. Nós repreendemos, ó Deus, esse espírito de irmão mais velho e invejoso e pedimos que o nosso coração seja um coração gracioso, para a gente se alegrar com a vitória dos outros, das outras, para celebrarmos, ó Deus, ao Senhor pela restauração dos outros e das outras, para que a gente compreenda que a nossa vida é esse movimento de receber e dar, receber e dar. E que a gente não seja dos que querem só receber, mas sejamos também daquelas que possam dispensar a graça de Deus, distribuir a graça de Deus, refletir a graça de Deus e compartilhar com os outros a graça de Deus. Assim nós pedimos, ó Pai, e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém.